Oi, pessoal, professora Adriana. Vamos fazer a correção das atividades do caderno Aprender Sempre? Acompanha, vamos lá. Exercício 1. Você tinha que observar imagens de várias campanhas publicitárias e descrever que estratégias o publicitário usou para atingir o público-alvo, tá? Vamos analisar essa aqui, olha que legal. 3 vaquinhas, cada uma com uma placa, que formam a frase coma mais frango. Olha só, elas estão fazendo um apelo para os consumidores consumirem mais frango, né? E aí você tinha que descrever essa cena, a vaca segurando a placa, a mensagem. E aí, o ideal também era que vocês percebessem que é uma ironia aí por trás, né? Veja, não seria mais coerente essas vacas estarem segurando placas dizendo, por exemplo, coma mais legumes, coma mais vegetais, não coma carne, não é? Incentivando uma dieta vegetariana, enfim. Mas não, o publicitário quis fazer essa graça, essa ironia, não é? De as vacas querendo ser poupadas de serem abatidas para o consumo humano, jogarem o problema para o frango, né? Coma mais frango, ok? Era só descrever essa cena aqui detalhadamente, tanto a mensagem, as imagens. Próximo. Aqui, olha só. O leão com a juba, volumosa, maravilhosa, como é a juba de um leão, e depois o leão com a juba alisada. Olha a mensagem: cabelo armado e com frizz, seda anti-esponge, cabelos com volume controlado e sem frizz. Ué, o que essas imagens têm a ver com a parte escrita da propaganda? Era isso que você tinha que analisar, tá? Como eu sempre digo, já disse várias vezes em sala de aula, em textos assim que tem imagem e a parte escrita, você precisa analisar tudo. Por quê? Tanto a parte escrita como as imagens formam um conjunto para que a mensagem seja transmitida como o autor do texto espera. Então é um conjunto, imagem e parte escrita. Você precisa analisar tudo, juntar e ver como elas se relacionam para que a mensagem seja transmitida. Então veja, aqui o anunciante, que é a seda, quis ilustrar por meio da juba do leão alisada que o uso dos produtos dessa linha anti-esponge promove o alisamento dos cabelos. Então a estratégia foi a imagem do leão com a juba normal, como é a juba de um leão, e depois alisado. Muita gente colocou que ele fez esse efeito de antes e depois, né? Igual nos programas que a gente vê de pessoas recebendo um trato aí de cabeleireiro, de maquiador, e eles fazem aquele antes e depois. Achei bem legal que muita gente teve essa sacada desse efeito de antes e depois. Por quê? Porque a seda quis mostrar que o produto dela, que a linha dela alisa os cabelos, ok? Próximo. Olha lá, o Senhor dos Pastéis, um homem com uma barba enorme, uma cara assim medieval, né? Uma figura que a gente poderia ver em filmes medievais, como o filme, né, que se passa na época medieval. Batatas do Caribe, uma batalha pelos tesouros da hortifruti. Olha, além do nome, Batatas do Caribe, né? E desse slogan, a batata tá usando uma bandana, tem faca atrás dela. Aqui o chuchureque de tão distante para hortifruti. Então você ia descrever as estratégias, não é? Imagem e mensagem escrita. O que o publicitário fez aqui? Aproximou o nome dos filmes com o nome do produto que ele está anunciando, que ele quer vender, para divulgar esses produtos, tá? Então, além do nome Chuchureque, Batatas do Caribe, o Senhor dos Pastéis, os próprios slogans, né? Lá no Batatas do Caribe, uma batalha pelos tesouros da hortifruti, faz um link com o filme, não faz? O filme Piratas do Caribe não tem muitas batalhas, conflitos. Aqui, ó, Chuchureque, de tão distante para hortifruti, esse slogan faz uma aproximação com o filme também, já que o filme diz que o Shrek vive numa terra tão distante. Então veja todos os elementos, não é? Imagem, aqui ó, a roupinha do chuchu, o nome, o slogan, todos esses elementos fazem o link com o filme, não é? Em todas as propagandas ali, todos os elementos fazem o link com os filmes para a divulgação dos produtos. Então era essa a resposta ideal, tá? Essa aproximação do nome, do slogan, das imagens com os filmes, ok? Vamos seguindo.
Aqui no 3 você tinha que ler os cartazes. Olha que interessante, lendo atentamente os cartazes. Ué, professora, mas é um cartaz, como é que eu vou ler? Sim, você vai ler, porque imagens a gente lê também. Já falei disso, né? A gente não lê só mensagem escrita, letrinha. A gente lê imagem também. Por isso que o enunciado diz, lendo atentamente os cartazes e as sinopses, tá? Você tinha que descrever os recursos utilizados para convencer o público a ir ao cinema. E aí você ia observar, né? As personagens, o nome, as letras utilizadas, cores, elementos gráficos. Veja que nesse caso aqui do Harry Potter, todos os elementos remetem a uma atmosfera de magia que o filme tem mesmo, né? Para te deixar com essa vontade de ver do que se trata essa história. Veja também, ó, na imagem tá meio escondidinho, mas o Harry Potter é um filme muito conhecido, acho que a grande maioria de vocês com certeza assistiu. Sabem, ó, olha lá a testa dele, tem uma cicatriz. Essa cicatriz é na forma de um raio, né? Como o nome Potter aqui, o P do nome Potter, enfim, o publicitário usou todos os elementos para te fazer querer ir ao cinema mesmo, para remeter a atmosfera de magia do filme, para quem gosta desse tipo de filme, desse tipo de história, querer ir ao cinema conferir, tá bom? Vamos ver A Minha Mãe é uma Peça. Olha só que interessante. De novo, né, pessoal? Analisar imagem e texto escrito, tá? Ler tudo. A figura da mãe está em destaque, está no meio, está no centro, enquanto os outros personagens estão em segundo plano, lá atrás. O sofá, olha que cor viva do sofá, não é nem uma cor comum de sofá, né? De repente remete à personalidade excêntrica dessa mãe. O título, veja, o título do filme está em recortes, como se fossem várias palavras recortadas para fazer o nome do filme, para formar o nome do filme, sugerindo que ela tem várias facetas em sua personalidade. Então, todos esses elementos, mais a sinopse, dando um resuminho assim, né, um panorama da história, te faz ter vontade de ver o filme. Que, aliás, essa é a intenção, não é? Do publicitário. Essa é a intenção de toda a propaganda, de toda a publicidade. Lembra, lá nas orientações eu falei disso com vocês. A persuasão. O que é persuasão mesmo? É tentar te convencer de alguma coisa. A propaganda quer te persuadir, não é? A publicidade quer te convencer a aderir a uma ideia, a comprar um produto, a ir ao cinema nesse caso. Então a intenção da publicidade, da propaganda é sempre essa, te persuadir, te convencer a fazer alguma coisa, ok? No caso aqui, ir ao cinema. Vamos pro próximo. Turminha, que vocês tinham que completar, tá? Eram duas orações desligadas e vocês teriam que ligá-las por meio de um conectivo. Por que tem esse nome conectivo? Porque conecta duas orações, tá? São elementos de coesão, dão coesão à sua oração, ao seu texto, estabelecem relação de oposição, de explicação, de causa, de consequência, enfim. Por isso é muito importante usar o conectivo correto. Se você usa o conectivo correto, você estabelece a relação correta. Vamos entender melhor isso, ó. Eu quero ir ao cinema, só que eu não tenho dinheiro. Qual que é a relação aqui? Se a gente parar para pensar, é uma relação de oposição, de contraste. Apesar da vontade de ir ao cinema, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Então, que conectivo daria muito certo aqui para fazer essa relação? O mas, o porém, olha, eu quero ir ao cinema, mas eu não tenho dinheiro. Eu quero ir ao cinema, porém eu não tenho dinheiro. No caso aqui, o e também caberia, tá? Eu quero ir ao cinema e não tenho dinheiro. Essa relação de adição, tá? Aqui caberia o e também. Olha o próximo. Quero ir ao cinema e passear no shopping. O e aqui, por que o e? O e, ele dá uma ideia de adição. Além de querer ir ao cinema, eu também quero passear no shopping. Teve gente que colocou para. Até poderia, mas não é a melhor opção, porque para tem mais a ver com finalidade, tá, pessoal? Com objetivo. E quando a gente quer ir ao cinema, é para ver um filme, não é para passear no shopping. O nosso objetivo não é passear no shopping, mesmo que a gente aproveite para passear no shopping, tá? Então, o para até poderia, sim, inclusive eu dei feedback para alguns, mas aqui o ideal seria e, adição. Além de querer ir ao cinema, eu quero passear no shopping, ok?
Olha o próximo. Cheguei atrasada, choveu muito. Aqui tá fácil, né? Aqui que eu me lembre, ninguém errou. Tá facinho, né? Porque já gera uma pergunta, ó. Por que você chegou atrasada? Não gera? Porque choveu muito. Então aqui é uma relação de explicação. Está se explicando o porquê que chegou atrasada, tá? Então o pois e o porquê, que tem o mesmo sentido, dão muito certo aqui, seriam as melhores opções, ok? Olha esse outro. Faltei a aula ontem, fiz a lição. De novo, não é uma relação de contraste, de oposição? Quem falta a aula, em tese, não fez a lição porque faltou a aula. Mas essa pessoa que é uma aluna aplicada, apesar de ter faltado a aula, fez a lição. Então, mas o porém cabem muito bem aqui, relação de contraste, de oposição. Mesmo tendo faltado a aula, eu fiz a lição, tá? O rei saía às ruas, o povo cumprimentasse. Aqui, o para quê, né, fica muito bom. Para que o rei saiu às ruas? Para que o povo cumprimentasse, para ser cumprimentado pelo povo. Tem um sentido aqui de finalidade, né? A finalidade dele ao sair às ruas era para que o povo cumprimentasse, tá? A melhor opção aqui era o para quê. Faltei a aula ontem, fui ao médico. Esse aqui é facinho também, né? A grande maioria que eu me lembre acertou, porque é a mesma coisa do cheguei atrasada, né? Por que você faltou? Porque eu fui ao médico. Então, relação de explicação, né? Pois e por quê? Óbvio. Ela estava preparada para a prova, ficou nervosa. Como que a gente liga as duas coisas? Relação de contraste de novo, né? Apesar de estar preparada para a prova, ela ficou nervosa. Então, seria um mas, um porém, contudo. Tem o mesmo sentido, tá, pessoal? Contudo, tem o mesmo sentido de mais e porém. Só é um pouco assim mais rebuscado, mais formal, menos usado, né? A gente usa muito mais o mas e o porém. Mas o contudo também tem o mesmo sentido, tá? Olha o próximo. Ela estava preparada para a prova, saiu-se muito bem. Como que a gente junta? Ora, a lógica da coisa, né? Vamos pensar. Uma pessoa que está preparada para a prova, a lógica é que ela se saia bem. É a coisa mais lógica. Então aqui, um conectivo de conclusão dá muito certo, tá? Tipo assim, conclusão óbvia da coisa. Ela se saiu bem, lógico, ela estava preparada para a prova. Então, logo e portanto. Essas três seriam as melhores opções, tá? Mesma coisa o de baixo, ó, o atleta treinou muito. Então, a consequência lógica de alguém que treina, que se dedica, no caso do atleta, foi que ele foi campeão. Mesma coisa, essa relação, né, de conclusão. E o último, já o contrário, né? Já é uma relação de contraste de novo. Ele treinou muito e não conseguiu ser campeão. Foi contra a lógica, né? Aqui. Então, mas, porém, contudo, são as melhores opções para esse caso aqui, tá, pessoal? Isso é muito legal para vocês usarem nos textos de vocês. Saberem, quando você vai escrever lá uma oração, que relação que eu quero estabelecer? E aí usar o conectivo correto de acordo com o sentido que você quer trazer para sua oração, para a mensagem que você está passando, beleza? Vamos seguindo. 5 e 6, olha, era na mesma linha, né? Tinha duas frases isoladas, você tinha que indicar qual alternativa tinha uma conjunção que ligasse as duas, igual o exercício anterior, para obter uma frase, olha só, coerente. Lembra, como eu disse, se você usa a conjunção, o conectivo errado, a sua frase vai estar incorreta, porque você vai dar um sentido errado. Você não vai dizer exatamente o que você quer dizer. Então aqui, ele era artilheiro do time, ele não marcou nenhum gol no campeonato, relação de oposição, porém, tá? Nesse caso, que era a alternativa que tinha lá. Ou poderia ser o mas ou o contudo se lá estivesse. Mas no caso é o porém. Devolva-me o livro, estou precisando dele. Esse aqui ninguém errou. O de cima, uma pessoa ou outra errou. Esse aqui de baixo que eu me lembre não, tá? É óbvio, né? Por que eu quero que você me devolva o livro? Relação de explicação. Porque eu tô precisando dele? Pois que tem o mesmo sentido. Próximo. Aqui você tinha que observar recursos verbais e não verbais, como sempre nesse tipo de texto, né? Nesse tipo de gênero textual, e ver qual era a estratégia persuasiva, persuasão, convencimento. Qual era a estratégia de convencimento aqui? E a resposta correta seria D, mostrar a relação direta entre o uso do cigarro e o aparecimento de problemas no aparelho respiratório. A intenção, né, do publicitário, do autor desse texto, dessa propaganda, era mostrar essa relação. Quem fuma, normalmente, tem problemas no aparelho respiratório. Então, ele usou
essa imagem, esses recursos verbais e não verbais como estratégia para convencer o fumante a parar de fumar, tá bom? Próximo. Aqui é a mesma coisa, ó. Açúcar, olha a embalagem do açúcar, olha o textinho, mude sua embalagem, tá? E aí, que estratégia que o autor utilizou para convencer o leitor, não é? Por quê? A estratégia que ele usou baseia-se no emprego de recursos expressivos, verbais e não verbais. E aí, qual foi o objetivo dele ao usar esses recursos expressivos? Esta frase, mude sua embalagem, e esse pacote de açúcar desse jeitinho que a gente tá vendo. E a resposta, alguns erraram, a grande maioria acertou, mas alguns erraram. A ideia dele era, o objetivo, a finalidade, associar o vocábulo açúcar à imagem do corpo fora de forma. Olha só, é uma propaganda de adoçante. Aí ele fez o pacote de açúcar imitando a barriguinha de alguém que está um pouquinho acima do peso, para quê? Para dizer, olha, muda sua embalagem, fique em forma, troca o açúcar pelo adoçante, tá? Lembra? Sempre querendo nos convencer. Por isso que ele associou a palavra açúcar no pacote à imagem de uma pessoa que está fora de forma, tá? Fora dos padrões considerados aí, os padrões de peso ideais, ok? Vamos seguindo. Aqui, ó, pessoal, você tinha que dividir na tabela. Eu coloquei só esses dois exemplos, tinha mais, para o exercício não ficar longo, tá? Para o vídeo não ficar longo, desculpem. Porque teve gente que não entendeu isso. Tem gente que colocou assim, se era verdade, se era mentira, ABCD, nem eu entendi a lógica de algumas respostas, para ser sincera, tá, pessoal? Aqui você só tinha que separar o que é fato e o que é opinião na tabela. Olha essa oração. Lucas é alto, deve, portanto, jogar basquete. Qual parte daqui é opinião? Qual parte é fato? Você ia dividir. Fato, Lucas é alto. Lembra, fato é uma coisa inquestionável. Fato é uma coisa que a gente pode comprovar, tá? É inquestionável, é esse ponto, independente da gente concordar ou não. E a opinião? Deve, portanto, jogar basquete. Aqui é a opinião da pessoa que emitiu aí essa frase. Ele é alto, já que ele é alto, ele podia jogar basquete. É opinião. Alguém pode achar que ele não é porque ele é alto que ele tem que jogar basquete, tá bom? Olha a outra. Carlos é um excelente professor. Ele estudou na Universidade Federal de São Carlos. Qual é a parte que é fato, qual é a parte que é opinião? Fato é que ele estudou na Universidade Federal, isso é indiscutível, por isso é fato. É facilmente comprovável, tá? Não depende de ninguém gostar ou não gostar, concordar ou não concordar. É fato, aconteceu, ele estudou na Universidade Federal de São Carlos. E a opinião tá onde? Carlos é um excelente professor. Era isso, pessoal. Tem outras orações lá. Era só isso. Separar o que é fato e o que é opinião. Belezinha? Aqui também, olha. Você tinha duas frases aqui em negrito. Ó. Este é o melhor jornal do país. Este jornal tem mais de 8.000 assinantes. Qual delas é fato, qual delas é opinião? E aí você ia ler aqui na parte do comentário a definição do que é fato e do que é opinião. Olha só. Essa afirmação contém apenas uma opinião pessoal. Para confirmar isso, seria necessário conhecer todos os jornais produzidos no país. Pode-se concordar ou não com a opinião. E aí aqui a frase já começa dizendo: essa afirmação contém apenas uma opinião pessoal. Qual das duas tem opinião pessoal? A de cima. Este é o melhor jornal do país. Então a de baixo é fato. Olha só. Essa afirmação apresenta um fato que pode ser provado por meio de consulta à empresa. Qual que é o fato? Esse jornal tem mais de 8.000 assinantes. Vamos seguindo. Olha 12. Leia o texto a seguir. A causa da chuva. E aí você ia completar o quadro. O que era fato? O fato é, não chovia há muitos meses. Este era o fato. Isso aí é uma coisa que facilmente a gente comprova, não é? Se não chove há muitos meses, se chove há muitos meses, então é fato. E aí você ia separar a opinião da galinha, do sapo, da lebre e a do autor, tá? A grande maioria acertou essa aqui, ok? Tô vendo um S a mais aqui, todas as opiniões estão erradas. Ih, tô vendo que eu digitei errado aqui, pessoal. Vamos seguindo, não vamos perder o trabalho, não. Foi erro de digitação, tá? Seguindo. 14, era sua opinião pessoal, né? A moral da história era: todas as opiniões estão erradas. Você ia dizer se concorda com isso ou não. A grande maioria concordou. Eu concordo também, pessoal, porque você viu que cada um estava falando da sua perspectiva, né?
todas estavam erradas, porque o fato é que não chovia há muitos meses também. E aí a 15, você tinha lá um quadro com fatos que foram noticiados. Pessoal, olha o enunciado, é muito importante ler os enunciados. O enunciado está te dizendo, são fatos, e esses fatos foram noticiados em fevereiro de 2020, este ano. Por que eu tô dizendo isso, pessoal? Porque teve gente que não entendeu, e a mesma coisa da outra tabelinha lá de separar as orações fato e opinião, eu não entendi a lógica das respostas que deram. Colocaram A, B, C, D, colocaram assim, por exemplo, essa primeira. Ah, essa notícia é verdadeira. Lembraram da minha aula de fake news, do nosso trabalho de fake news lá presencial, e colocaram, ah, isso é verdade, isso não é verdade. Não, pessoal, muita gente entendeu, acertou, ótimo, que bom. Mas eu fiquei um pouco surpresa de alguns não terem entendido a proposta do exercício. E aí, pessoal, reforçando o que eu sempre digo para vocês, ler com atenção o enunciado. Aqui está dizendo que são fatos, fatos que foram noticiados, ok? Você ia ler as manchetes e olha lá, a tarefa é elaborar a sua opinião sobre o assunto. Você ia ler você ia ler a manchete e dar a sua opinião aqui na parte opinião da tabela. Olha lá, cervejaria bombardeia nuvens para não chover em São Paulo durante o carnaval. Qual a sua opinião sobre isso? Você ia escrever aqui. Olha, eu acho isso errado, porque eles estão interferindo no curso da natureza, enfim, né? Chover é mais importante do que ter carnaval. Enfim, você ia colocar a sua opinião. A Alemanha reforça medidas de segurança após atentado racista. E aí você ia dizer, é bom, é ruim, isso vai trazer um resultado positivo? Era essa a proposta. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado, entendido, e a gente se vê na próxima correção ou no próximo vídeo de atividade, tá bom? Tchau, tchau!